Bom dia, senador. Eu queria agradecer particularmente o senhor, senador Paulo Paim, porque eu acompanhei a luta do senhor quando da reforma trabalhista. Eu e meu colega, nós fomos às ruas e a gente sofreu muito preconceito por causa disso, porque falavam que seria uma ótima coisa, que ia ser a maravilha dos mundos, gerar muito emprego, e a gente está vendo o que aconteceu, né? Quero também fazer um adendo à fala de vocês dois, que o Rogério Marinho hoje esteja, não sei se é seu amigo, o que é, hoje esteja... Ele é secretário executivo da reforma da Previdência. Sim. Hoje ele é como se fosse o ministro da Previdência. Sim, e ele é o pai da reforma trabalhista, ou o padrasto, né? Eu queria lembrar que a urna não o elegeu, tá? Ele foi colocado aqui pelo atual governo. Então, é importante a gente lembrar que as pessoas que os antagonistas ou protagonistas da reforma trabalhista foram punidos. Salvo engano, o senador Ferraz também, não foi? Também. Então, tá bom. E outros tantos. A maioria não voltou. É isso aí. Dos que ficaram favoráveis à reforma trabalhista, eu diria para você que 70% não voltou. O povo pode parecer que ele está cego, mas ele não está, não. Tem uma parte que talvez esteja, mas eu acho que a urna disse isso com relação a esses senador e deputado que não foram reeleitos, né? Quero agradecer aqui a minha vinda aqui, paradoxalmente, ao presidente eleito. Não fosse ele, e sua entrevista fatídica no dia 1º de janeiro, não sei se os senhores se recordam, em que ele disse que extinguiria a Justiça do Trabalho, eu não sei se na mesa tem algum magistrado. Vossa Excelência deve saber que a convivência do advogado trabalhista, ou do advogado, do juiz, do promotor, ao contrário do que estão falando aí, ela não é muito harmônica. A gente se respeita, óbvio, mas nós não nos amamos. A gente não troca WhatsApp, né? Não tem isso daí. Então, o presidente eleito conseguiu unir a magistratura trabalhista, os advogados trabalhistas e os servidores públicos trabalhistas. Pessoas que eram não muito amigas, a gente era respeitoso um com o outro, né? E nós fizemos lá em São Paulo, criamos, né, um movimento em defesa da justiça do trabalho e direitos sociais. E esse movimento foi a porta do Fórum Trabalhista de São Paulo, do Rui Barbosa, que é o maior fórum trabalhista aqui do Brasil. E lá estavam advogados, eu estive ao lado de magistrados, advogados, no sol, doutor Nicola no Rio, num sol de, sei lá, 38 graus. O meu sapato derreteu, senador Paulo Paim, por uma boa causa e graças ao presidente. Agradeço a ele, porque ele movimentou o judiciário trabalhista, né? Ele movimentou, acordou as pessoas. E o engraçado é que nós tínhamos caminhão, tudo, e eu via na plateia defensores, eleitores do presidente eleito lá. Então, o nosso presidente atual, ele tem essa característica bem democrática, né? Ele consegue desagradar até quem votou nele, né? Então, por isso que eu faço essa ressalva e agradeço a ele. Eu não estaria aqui, com certeza estaria lá na minha cidade de Mogi das Cruzes, falando com os meus, fazendo as minhas audiências, não seria conselheira da Associação dos Advogados Trabalhistas e não seria coordenadora do MAT. Vamos lá. Agora eu vou iniciar minha fala, vou me pautar aqui no que eu falei, senão eu ultrapasso o tempo. A tentativa de extinguir a Justiça do Trabalho, na sua estrutura atual, erradicar ainda mais direitos trabalhistas, sobre a argumentação que geraria mais empregos, só faz avançar mais freneticamente as desigualdades sociais e acaba com a paz social. Queria lembrar aqui que, mesmo com a mudança na CLT, as ações de aviso prévio e verbas rescisórias continuam a liderar os pedidos nas ações ajuizadas na Justiça do Trabalho. Vou só fazer um adendo. Falavam que lá era loteria, né? Mas as verbas rescisórias continuam sendo a maioria das ações como eram antes da reforma. Quer dizer, o cidadão não recebe o mínimo que ele tem para receber, não pode tirar suas guias do seguro-desemprego, suas guias de fundo de garantia e ainda ele vai reclamar onde? Vamos extinguir, vai reclamar onde? Na Justiça Estadual? Né? Fica essa discussão. Quantos anos ele vai levar para receber algo que ele receberia em 20, 15 dias?
Vale ressaltar ainda que é histórico que o judiciário trabalhista recebe menor demanda quando a economia flui. A máquina girando mantém o trabalhador no emprego. Respalda a nossa fala o fato de que a recessão econômica de 2015 e 2016 derrubou em 20%, eu acho que é um pouco do que o senhor fala, os ganhos dos mais vulneráveis, ampliando as desigualdades sociais. E aí é o cerne da questão. O mais pobre ficou mais pobre e não tem poder de ganho para fazer a economia girar. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revelou que, pasmem, depois da maior recessão da nossa recente história, 10% da população mais rica do país já acumula um aumento de renda de trabalho de 33%, senador. Ou seja, não só superaram a crise, como já ganharam mais do que antes dela. Eles já ganham mais do que antes dela. Mas, em contrapartida, o brasileiro mais pobre, eles amargam uma queda de 20% da renda acumulada. Se somarmos os últimos 7 anos, a renda dos mais ricos aumentou em 8,5% e dos mais vulneráveis diminuiu 14%. A quem interessa, então, essa pessoa mais pobre, essa mão de obra mais precária? Talvez era a ideia, né? Talvez essa fosse a ideia. Para entender essa desigualdade, a FGV fraciona essa proporcionalidade da seguinte maneira. Em 2014, 50% dos mais pobres se apropriaram de 5,75% de toda a renda efetiva do trabalho. 50% ficou com 5,75%. Os mais ricos ficaram com 49% dessa renda. Hoje, em 2019, os 10% mais ricos detêm 52% desta renda efetiva, enquanto os 50% mais pobres viram sua fração cair de 5,75% para 3,5%. Todos nós, eu tenho minha consciência limpa, o senhor também e o senhor também, nós já alertávamos sobre o fato que a alteração da legislação trabalhista não geraria mais empregos e nem traria melhoras econômicas para os trabalhadores. Hoje somos 13,4 milhões de desempregados. A crise agravou as desigualdades e feriu em cheio o trabalhador ao condená-lo à margem da informalidade ou à aceitação compulsória de salários miseráveis. No entanto, como das maiores adversidades nascem os capacitados a enfrentá-lo, eu vou finalizar minha fala falando que nós, advogados trabalhistas ou militantes na seara trabalhistas, eu acredito que a magistratura também compactua comigo desse entendimento, e os servidores públicos também, acreditamos que, se o direito do trabalho sobreviver às tempestades, se a justiça do trabalho organizada, estruturada, ocupando principalmente todos os municípios do território nacional, for ampliada em sua responsabilidade jurisdicional, também traríamos a dose de antídoto para a crise. Defendemos a ampliação da Justiça do Trabalho para desafogar as demais estruturas do Poder Judiciário. No ambiente estadual, tendo competência para julgar, por exemplo, servidores estatutários, e no federal, servidores públicos federais. E vou além. Por que não trazer sua expertise e celeridade às causas previdenciárias? Por fim, provoco. Se realmente atravessarmos esses sombrios tempos, ninguém mais será capaz de nos sufocar, exterminar ou diminuir. Tenho como certo de que nosso destino nos reserva um futuro maior, mais inclusivo e de jurisdição mais abrangente. Muito obrigada. Muito bem.